Olá pessoal, meu nome é Luana, sou educadora pelo MOVA e a gente vai estar falando sobre moradias, né? Como que nós vivemos hoje em dia? Como estamos situados nas cidades, né? Nos nossos bairros, como que é isso? Quando a gente fala de moradia, a gente tem que pensar nas características da sociedade. Nós vivemos em sociedade. A nossa sociedade, ela é marcada por diferenças de diversas formas. Diferença cultural, política, econômica, social, que é muito importante a gente estar colocando, e outras, né? São inúmeras. Quando a gente pensa nessas diferenças que existem na sociedade, a gente vai acabar refletindo como que a gente vive, como que convivemos diariamente com essas diferenças, né? Como que a gente suporta isso, de que forma a gente se relaciona com o ambiente que a gente habita, o bairro, né? Os vizinhos, os locais que a gente frequenta. Como que isso tem a ver com moradia, né? Tem tudo a ver. A gente vai estar vendo por que então. As moradias atualmente, a gente sabe que as cidades, né, por estarem crescendo muito, as pessoas vivem nas moradias agregadas, né? Aqui a gente deu um exemplo dessas construções como o PROAB, né? Esses programas habitacionais que tem, que você paga um valor, parcela, né, inúmeras vezes, que é mais acessível para a população de um modo geral. Então as pessoas vivem agregadas realmente. Existe um padrão dessas moradias, o valor também é o mesmo, é um valor inferior ao que algumas moradias oferecem, mas será que é um modo igualitário de se morar? Será que todos que habitam essas casas, eles têm as mesmas condições sociais, culturais, econômicas, né? Psicológicas muitas vezes? Como que isso se reflete então? Através das discrepâncias sociais, né? Quando a gente fala de discrepância social, não importa se a pessoa mora na mesma casa que o vizinho, o que importa é como ela vive. A gente listou algumas discrepâncias sociais, são importantíssimas para a gente estar compreendendo esse processo da moradia hoje em dia. Favelização, né? Quando a gente vai nas grandes cidades, a gente percebe que existem casas sem condição nenhuma de estarem onde estão, como barrancos, bairros que não têm infraestrutura, e outras que estão super bem posicionadas. Por que que isso acontece, então, né? Aí a gente fala também de um outro fator, desigualdade alimentar. Por que que algumas pessoas têm alimentação sobrando, de qualidade, outras não? Saneamento básico, um grande problema. Inclusive nessas casas que a gente colocou como exemplo, muitas vezes são construídas de forma igualitária, né, na questão só da construção, porque não tem acesso ao saneamento. As pessoas não podem viver sem saneamento básico, né? Sem esse tratamento de água, essa distribuição pode acarretar doenças e outros problemas. Ensino de baixa qualidade, geralmente são pessoas que não têm uma condição de estar estudando em locais que oferecem uma educação adequada. Então acabam lá no futuro indo parar nessas moradias ou na questão das favelas. Menos formação, um problema muito sério no Brasil, né? Nós temos pessoas formadas, mas que o aperfeiçoamento, ou seja, a continuidade daquele estudo não é permitida, devido a essas discrepâncias sociais que a gente está falando desde o início. Desemprego, sabemos que o desemprego assola também o Brasil, ou seja, pessoas desempregadas não vão ter condições de ter uma casa num bom bairro, com um bom saneamento, ou às vezes nem tem saneamento. Aí a gente cai lá na favelização de novo. Precariedade na saúde pública. As pessoas também não têm acesso à saúde de qualidade no Brasil muitas vezes. Quando tem, isso é limitado a determinados programas sociais, né? Ou às vezes tem um acesso porque aquele bairro oferece melhor qualidade na saúde pública. Então as pessoas às vezes moram em lugares longe dessa saúde pública adequada. Vão parar em bairros cuja favelização é grande. Outra coisa, transporte público. Quando a pessoa mora muito longe do trabalho também, não, por quê? Porque não tem acesso ao ônibus, ou o ônibus demora, ou é superlotado, aí a pessoa vai de bicicleta e já enfrenta um outro problema de adequação de vias públicas. E acesso à cultura. Quando nós somos desaculturados, nós não enxergamos essa discrepância social. Então eu diria que o acesso à cultura ele é muito importante para a gente compreender a questão da moradia no Brasil.
principalmente no Brasil, onde a gente tem um histórico de problemas aí sociais, tá? Como então que isso reflete nas moradias? Essa foto que vocês estão vendo é da cidade de Belo Horizonte. Então a gente percebe que existem prédios ao fundo, ou seja, representando uma moradia de melhor qualidade, e na frente a gente vê casas com um padrão inferior e até mesmo favelas. Por que a gente tem isso então? Pelas desigualdades que a gente citou anteriormente. Todas elas misturadas é que vão configurar a moradia no Brasil. Né? A gente está falando do Brasil porque sim, somos um país de discrepâncias sociais e de pessoas que têm dificuldade de acesso à cultura, saneamento, todos aqueles fatores que a gente já falou. Então, pessoal, a gente finaliza. Essa foi mais uma aula do MOVA e até a próxima.